No domingo passado, o programa Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem que apontava ligações ou possíveis ligações entre torcidas organizadas e clubes. A história continuou, as investigações continuaram, a Polícia Civil e o Ministério Público avançaram nessas investigações que apontam agora crimes. Vamos continuar com essa história, porque a novidade é a seguinte: o Esporte Espetacular acompanhou essas novas gravações, novas escutas telefônicas, que agora, além das que a gente já tinha acompanhado, mostram o seguinte: dirigentes do Botafogo e membros de facções criminosas entrando em contato uns com os outros, e também vândalos de uma torcida do Fluminense que ameaçam até pôr fogo numa sala nas Laranjeiras. O assunto é muito sério, a gente acompanha a reportagem agora. O futebol tem uma antiga expressão que nunca sai de moda. Que diz que ninguém é bobo hoje em dia, né? Algumas perguntas podem parecer ingênuas. Como torcidas organizadas conseguem ingressos para ir aos jogos? Como frequentam estádios mesmo depois de banidas pela justiça por atos de violência? Há 9 meses, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a relação de dirigentes de clubes cariocas com membros de torcidas organizadas. Abertamente, ninguém assume essa relação, mas escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelam que essa ligação é mais próxima do que se imagina. Numa conversa a que a TV Globo teve acesso com exclusividade, Anderson Simões, vice-presidente de estádios do Botafogo, fala sobre repasse de ingressos a uma facção organizada. Consegui 150 ingressos, que não vão para o check-in, eu travei eles. Do outro lado da linha estava Luiz Felipe Fonseca da Silva, o Canelão, um dos chefes da torcida organizada Fúria Jovem, proibida pela justiça de frequentar estádios por atos violentos. Caracteriza o crime de descumprimento de ordem, de decisão judicial, e ainda por cima ele está fomentando uma possível briga que possa ocorrer tanto dentro dos estádios quanto nos arredores. Dias depois, Anderson Simões foi procurado por outro integrante da mesma torcida organizada. Ele cita um amigo, também vice-presidente do clube. Falei, Padilha, dá o jeito, me ajuda aqui. Aí ele, mas não é correto com os outros. Eu falei, Padilha, não, é um pedido meu. Padilha seria o vice-presidente de comunicação do Botafogo, Márcio Padilha. Ele foi procurado pela reportagem do Esporte Espetacular, assim como Anderson Simões e o presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira. Mas depois de a entrevista ter sido marcada em General Severiano, os dirigentes desistiram de falar. O Botafogo emitiu nota oficial em que afirma não distribuir ingressos para torcedores e não compactuar com qualquer conduta nesse sentido. O clube também reforça a plena confiança em Anderson Simões. Nas escutas telefônicas, o vice-presidente de estádios já mostrava preocupação de que a sua relação com as torcidas organizadas pudesse ser descoberta. Fala, meu querido. Cara, outra coisa é o seguinte, eu não vou responder ninguém pelo WhatsApp. Não, cara, sabe por quê? O nego pega um WhatsApp dele, sem querer, brincando, envia pra alguém, o Ministério Público vem e pune o Botafogo, cara. É a prova, né? Tudo que se precisa no direito criminal é a consciência da ilicitude, né? É a certeza e a consciência de que está fazendo uma coisa que não se deveria. Anderson Simões foi obrigado a prestar depoimento e está afastado das funções no Botafogo por decisão da Justiça. Na sala dele, dentro do estádio Newton Santos, foram encontrados 2 facões. Anderson pode responder por facilitação ao cambismo e organização criminosa. A polícia e o grupo de atuação especializada do desporto e defesa do torcedor do Ministério Público do Rio afirmam que não só o Botafogo, mas os outros grandes clubes da cidade, Fluminense, Vasco e Flamengo, também fornecem ingressos para torcidas organizadas. Os chefes dessas torcidas vendem os bilhetes para cambistas, que os revendem a preços bem mais altos. Eles assumiam o risco de que aqueles ingressos iriam parar, sim, nas mãos de cambistas. É óbvio que existe um conhecimento velado. Você não pode acusar, apontar diretamente no momento o dirigente A, B ou C. Mas que existe o conhecimento, de que esses ingressos são desviados e são vendidos, isso é óbvio que os dirigentes sabem. De acordo com o Estatuto do Torcedor, a pena para quem facilita a ação de cambistas pode variar de 2 a 4 anos de prisão. O presidente do Fluminense também é um dos investigados. Ele assumiu que deu ingressos a diretores de 3 torcidas organizadas. Eram 200 ingressos por jogo, para ser distribuído para todas as torcidas, apenas e tão somente para que eles entrassem no estádio e frequentassem. Esse nosso acordo era só até o final do Campeonato Brasileiro.
quando depois nós voltaríamos à nossa postura de não fornecer nenhum tipo de ajuda. Mas esse repasse foi alvo de disputas entre as organizadas do Fluminense. No dia 23 de outubro, Carlos Roberto de Almeida, o Carlinhos, presidente da torcida fiel tricolor, veio à sede do clube, pegou os 200 ingressos e seguiu para o Maracanã. Aqui, nos arredores do estádio, encontrou com um cambista que ficaria com parte desses bilhetes. Mas, na hora da entrega, a polícia chegou e prendeu os dois. A apreensão dos ingressos gerou uma guerra entre as torcidas do Fluminense. Os chefes de outras organizadas se revoltaram com Carlinhos. O motivo? Dinheiro. Carlinhos também entrou numa ligação. Perdeu todos os ingressos com os polícias. Vai me foder. Vai me foder. Vendeu 2.800 aí, filho. 2.800. 2.800. Pô, parceiro, eu tô bolado agora. Você tá apontando 15 ingressos pra me acertar minha parada pra me ficar com um hoje, um ingresso, tá? 15 ingressos, 600 pontos. Vai passar 15 ingressos a 40 reais. Agora, não sei nem como é que eu vou fazer, mas... Em outra conversa gravada, chefes da torcida Yang Flu tramam um plano criminoso contra a torcida de Carlinhos, que tem um lugar na sede do Fluminense para guardar material. Se ele não tá lá, eu vou estar caçando o material do seu filho na área. Vou entrar lá de noite, vou tacar querosene na boca e vou tacar fogo. Manuel de Oliveira Menezes, Luiz Carlos Torres Júnior, o Fila, e Ricardo Alexandre Alves, o Pará, estão presos temporariamente. Antônio José Matos, o Balu, também integrante de uma torcida organizada, estava acompanhando os investigados na delegacia quando agrediu a imprensa. Vou dar essa porcaria pra de vocês, Fica defendendo o bandido meu salário, nem você vê. Carlos Roberto de Almeida, o Carlinhos, que também está preso, afirmou aos policiais que para o Fla-Flu do dia 25 de outubro, pela Copa Sul-Americana, o Fluminense disponibilizou a quantia de 200 ingressos de meia entrada, ao preço de R$ 35. No Rio de Janeiro, só tem direito a esse benefício estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e professores da rede pública. O Fluminense, além de fornecer os ingressos, também facilitaria as viagens das torcidas organizadas aos jogos. Em depoimento à polícia, o funcionário Felipe Ferreira Dias afirmou que o clube pagou o aluguel de 2 ônibus para levar membros das organizadas para a partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no dia 12 de novembro. Era uma partida importante e houve um entendimento de que seria positivo que a torcida se fizesse presente, mas jamais isso foi tudo contabilizado, declarado, feito da forma mais ortodoxa que se possa imaginar. É necessário que os dirigentes parem de fomentar essas torcidas, porque no fundo a gente vê que essas torcidas não fomentam o esporte, não fomentam a paz no esporte, elas fomentam tão somente a violência. O Ministério Público até firmou um TAC, termo de ajustamento de conduta, em que os clubes se comprometiam a não repassar ingressos a organizadas. Você descumprir um compromisso firmado perante o Ministério Público de um assunto tão importante demonstra que o total descompromisso dos dirigentes com o que é o esporte. Na primeira fase da operação, foram ouvidos dirigentes do Botafogo, Vasco e Fluminense. Mas as investigações não param por aqui. Não vamos afrouxar, pelo contrário. Quem continuar, o clube que continuar com esse tipo de conduta, já vai sofrer agora com as sanções, né, previstas no próprio Estatuto Torcedor. E é capaz, inclusive, de todos eles perderem, né, de serem destituídos do cargo.